Há muitos lugares no planeta que mantêm uma conexão mágica com a natureza. Mas provavelmente não há muitos países como este, onde a natureza mostra seu lado mais extremo e fascinante, transformando-a em um enigma para qualquer um que se atreva a explorá-la. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos descobrir a Guatemala, a misteriosa terra dos vulcões e da civilização maia. Como você verá, um dos lugares mais bonitos e fascinantes do mundo. Um país localizado no coração do Anel de Fogo do Pacífico. Uma área onde ocorrem muitas das mais violentas e devastadoras erupções vulcânicas e terremotos, o que faz com que se formem aqui alguns dos mais devastadores e enormes sumidouros. Buracos de centenas de metros de profundidade que se erguem da noite para o dia, engolindo edifícios e tudo o que estiver em seu caminho. Um lugar cheio de curiosidades fascinantes, como ser o local de origem dos maias e de tradições como o jogo de bola, uma partida após a qual o time perdedor costumava ser selvagemente sacrificado. Ser o país com o menor número de mulheres do mundo, ou ter dado origem ao chocolate. A Guatemala, um país no interior de uma das mais profundas e belas selvas do planeta, parece guardar segredos e tesouros, como a mítica cidade dourada de El Dorado, um vilarejo que muitos acreditam estar escondido aqui, e que alguns cientistas já ligam a uma das mais enormes cidades maias descobertas recentemente. Preste atenção e não perca este vídeo. Em breve você viajará conosco por este que é provavelmente um dos países mais enigmáticos e mágicos do planeta. Vamos começar. Localizada no coração da América Central, a Guatemala se estende por mais de 108 mil quilômetros quadrados, fazendo fronteira ao norte e a oeste com o México, a leste com Belize e a sudeste com Honduras e El Salvador. Embora não seja o maior país da América Central, a Guatemala se destaca como o mais populoso da região, com aproximadamente 18 milhões de habitantes. A origem do nome Guatemala está relacionada à língua Nahuatl, falada pelos povos indígenas da região. Acredita-se que venha da palavra Cuauhtemalan, que pode ser traduzida como lugar de muitas árvores ou lugar das árvores. Essa etimologia se deve à vegetação abundante e à biodiversidade que caracterizam o país, especialmente em suas áreas montanhosas e florestas tropicais. Outra interpretação sugere que o nome pode derivar de Guhatemalan, que se refere à presença de povos maias na região antes da chegada dos espanhóis. É por razões como essa que o país é conhecido como a Terra dos Maias, já que a civilização maia se originou aqui. Mas antes de conhecer sua cultura, é bom entender que grande parte de sua rica história e presente tem a ver com sua natureza selvagem, uma realidade que lhe rendeu o apelido de Terra dos Vulcões. Um título que reflete sua impressionante geografia e atividade geológica. A região fica no Anel de Fogo do Pacífico, uma das zonas vulcânicas e tectônicas mais ativas do mundo. O país abriga mais de 30 vulcões, dos quais aproximadamente 8 são considerados ativos. Esses vulcões não apenas moldam a paisagem, mas também influenciam a vida cotidiana dos guatemaltecos. A natureza dinâmica desse país faz dele um território geologicamente jovem, com processos que continuam a moldar sua terra, até mesmo a ponto de causar fenômenos naturais devastadores e trágicos. Um exemplo notável é o Volcão de Fuego, que teve erupções frequentes e devastadoras nos últimos anos, incluindo uma erupção significativa em junho de 2018, que causou a perda de muitas vidas e o deslocamento de comunidades próximas. Essa atividade vulcânica selvagem se manifesta não apenas na forma de erupções, mas também por meio de fenômenos como terremotos e a formação de sumidouros. Um dos aspectos mais preocupantes no país são os enormes sumidouros que se formam como resultado de terremotos e da erosão causada pelas águas subterrâneas. Esses sumidouros podem ser devastadores, capazes de engolir edifícios inteiros em questão de segundos. Um exemplo recente é o caso chocante de um gigantesco sumidouro circular que se abriu repentinamente em um bairro da capital da Guatemala, engolindo 3 edifícios e prendendo pelo menos 2 pessoas em seu interior. Esse evento,
desencadeado pela tempestade tropical Ágata, chamou a atenção do mundo e destacou o risco enfrentado pelos habitantes do país. O sumidouro, que atingiu uma profundidade de 60 metros e um diâmetro de 30 metros, foi classificado como um sumidouro, um fenômeno natural que ocorre em regiões com solos de calcário e argila. No entanto, alguns especialistas alertaram que a realidade por trás desse desastre é mais complexa e perigosa do que parece, sugerindo que a estrutura subjacente do solo da cidade da Guatemala, composta em grande parte por aterros de pedra-pomes, cria um ambiente propenso a esses fenômenos, especialmente quando se considera o acúmulo de detritos nessas áreas. O impacto da água, seja pelas fortes chuvas que às vezes afetam o país, ou pelo mau estado do sistema de esgoto, corrói o material do solo e causa o enfraquecimento do solo, o que pode levar a colapsos inesperados, ainda mais considerando o grande número de terremotos que ocorrem nesse belo país. Seja como for, esses enormes buracos na Guatemala são um lembrete assustador da interação entre a natureza e a atividade humana. Embora a beleza natural do país atraia visitantes de todo o mundo, a realidade de viver em uma região com tamanha atividade geológica representa desafios significativos para seus habitantes. A combinação de vulcões ativos e uma geografia suscetível à erosão faz da Guatemala um lugar fascinante, mas também um lugar onde a natureza pode se manifestar de forma imprevisível e devastadora. E talvez essa devastação tenha algo a ver com um dos fenômenos históricos mais chocantes da história humana, o desaparecimento da civilização maia. Poucas pessoas sabem que os maias, uma das civilizações mais fascinantes da história, têm suas raízes na Guatemala, mas eles têm. Esse país, considerado o berço da cultura maia, foi o cenário onde esse império nasceu e floresceu, estendendo-se posteriormente por grande parte da América Central. Os vestígios de sua grandeza ainda podem ser vistos hoje em dia em cidades antigas, impressionantes, como Tikal. Essa metrópole, reconhecida como uma das maiores e mais bem preservadas cidades maias do mundo, é um testemunho da engenharia avançada e do planejamento urbano que caracterizaram essa civilização. Tikal, um patrimônio mundial da Unesco, atrai milhares de visitantes todos os anos que ficam maravilhados com seus majestosos templos e sua rica biodiversidade. O legado maia da Guatemala vai além de suas impressionantes ruínas. O país também é o berço do chocolate, um alimento que transcendeu culturas e épocas, e também tem suas origens na civilização maia. Os maias foram pioneiros no uso do cacau, que eles usavam não apenas como alimento, mas também como elemento cerimonial e até como moeda. A bebida de chocolate, muitas vezes misturada com especiarias, era reservada para a elite e também era usada em rituais, como o que envolvia o mítico jogo de bola, conhecido em maia como pits. Esse jogo não era apenas uma atividade recreativa, mas estava profundamente enraizado na cosmovisão maia, simbolizando a luta entre as forças da vida e da morte, bem como a dualidade da existência. Os maias jogavam bola em quadras cerimoniais, que eram frequentemente adornadas com esculturas e relevos representando divindades e cenas mitológicas. O pits era jogado com uma bola de borracha, e as equipes, geralmente formadas por homens, tinham de tentar passar a bola por aros verticais colocados nas paredes da quadra. O jogo era muito físico e exigia habilidades atléticas extraordinárias, pois os jogadores não podiam usar as mãos ou os pés, mas tinham de bater na bola com os quadris, as pernas e a cabeça. As partidas eram espetaculares e cheias de emoção, cercadas de rituais, música e danças que atraíam grandes multidões. Entretanto, o resultado do jogo carregava uma carga simbólica muito mais pesada do que parecia. Em alguns casos, acreditava-se que a equipe perdedora era sacrificada em um ritual de oferenda a aos deuses. Esse sacrifício era considerado uma honra, pois se acreditava que o sangue dos perdedores seria uma forma de alimentar as divindades e garantir a prosperidade da comunidade. No entanto, talvez a sorte pudesse mudar se os responsáveis por decidir esse destino trágico tivessem comido chocolate. Pois os maias consideravam o cacau
um presente dos deuses, e sua importância se reflete nas inúmeras representações artísticas e textos que sobreviveram ao longo do tempo. Essa rica herança do chocolate continua viva até hoje, com a Guatemala sendo reconhecida como um dos países que produzem alguns dos melhores grãos de cacau do mundo. Mas, apesar de suas riquezas e esplendor, a civilização maia desapareceu misteriosamente, deixando arqueólogos e cientistas perplexos, uma realidade que pode ter muito a ver com a natureza selvagem dessa região. Há inúmeras teorias sobre as causas de seu colapso, incluindo fatores como mudanças climáticas, desmatamento e guerras. Entretanto, nenhuma explicação isolada elucidou completamente o enigma. O desaparecimento de uma das civilizações mais avançadas da antiguidade levanta questões intrigantes sobre a resiliência e a vulnerabilidade humanas às mudanças ambientais e sociais. Assim como o mistério do desaparecimento dos maias, a Guatemala guarda outros segredos fascinantes. Um deles é a lenda de El Dorado, a cidade do ouro que se diz ter sido um lugar de riquezas inimagináveis. Ao longo da história, exploradores e conquistadores têm procurado incansavelmente por essa cidade mítica, acreditando que sua localização possa estar em algum lugar da Guatemala. Há histórias que sugerem que os maias podem ter sido os guardiões de um tesouro escondido, acrescentando um ar de mistério à busca pelo El Dorado. Alguns arqueólogos teorizaram que a riqueza material que pode ter existido nessas cidades antigas pode ter levado à sua superexploração e, por fim, ao colapso de sua civilização. Esse mesmo desejo de riqueza, aliado à busca de poder e domínio, foi o que levou muitos conquistadores a explorar e devastar as terras maias em sua busca por ouro. Nos últimos anos, a Guatemala testemunhou um achado arqueológico que pode ser considerado um dos mais significativos da última década, e é considerado por muitos como o verdadeiro El Dorado. A descoberta de uma mítica cidade maia nas profundezas da selva. Usando a avançada tecnologia de escaneamento a laser conhecida como LIDAR, milhares de estruturas antigas que se pensava estarem escondidas sob a densa vegetação foram reveladas. Essa descoberta não apenas surpreendeu arqueólogos e cientistas, mas também despertou a crença em lendas de cidades perdidas, como El Dorado. A cidade, com idade estimada em cerca de 2.000 anos, é comparável em tamanho à Cidade do México, e acredita-se que tenha sido um importante centro político e social. As descobertas incluem não apenas moradias, mas também complexos religiosos e áreas recreativas, como quadras de futebol, o que sugere que esse local era um centro vibrante de atividade e cultura maia. Entre as estruturas mais emblemáticas está a famosa Pirâmide de La Danta, localizada em El Mirador, cercada por vários templos e casas, todos emergindo lentamente do manto verde da selva. Essa cidade foi chamada de Ocomtum, e sua rede de edifícios oferece uma nova perspectiva sobre a civilização maia, levantando novas questões sobre seu legado e a possibilidade de haver mais cidades escondidas na vasta selva guatemalteca, esperando para serem descobertas. Uma realidade e uma civilização únicas na história da humanidade, como outra curiosidade marcante que tem mais a ver com sua realidade atual, é o fato de a Guatemala abrigar aquelas que são consideradas as mulheres mais baixas do planeta. Esse fenômeno não reflete apenas características físicas, mas também pode ser indicativo de fatores sociais e econômicos que influenciam a vida dessas comunidades. De acordo com a Pesquisa Nacional Materno-Infantil realizada há alguns anos, a altura média das mulheres guatemaltecas é de aproximadamente 1,49 m. Embora esse número varie de acordo com a região. Por exemplo, as mulheres que residem no município da Guatemala, a capital do país, são mais altas, com uma média de 1,52 m. Por outro lado, as mulheres que vivem na região de Sololá, especificamente em Sololatecas, são as mais baixas do país, e segundo muitos, as mais baixas do mundo, atingindo uma altura média de apenas 1,45 m. Isso sugere que a altura dessa comunidade não é determinada apenas pela genética, mas também pode estar relacionada à dieta, à saúde, à genética
e as condições socioeconômicas da área onde vivem. A estatura das sololatecas destaca uma realidade presente na Guatemala, onde a diversidade cultural e geográfica influencia muitos aspectos da vida cotidiana. Essas mulheres, que representam uma parte importante da rica herança maia do país, são um exemplo vivo de como os fatores sociais podem moldar as características físicas de uma população. Embora, além de sua baixa estatura, as mulheres guatemaltecas também sejam consideradas muito bonitas e hospitaleiras, tanto pela população do país, quanto pelos muitos turistas que visitam esse lugar todos os anos. Neste momento, gostaríamos de perguntar a você: gostaria de conhecer as mulheres ou os homens guatemaltecos? Se atreveria a jogar bola com os antigos maias? Ou qual é a curiosidade que mais chamou sua atenção? Pause o vídeo e deixe seu comentário, pois você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, para que possamos continuar trabalhando para levar a você conteúdo interessante como este todas as semanas. Como você pode ver, a Guatemala não é apenas um testemunho da grandeza do povo maia, mas também um lugar onde as lendas, a história e o presente se entrelaçam de forma surpreendente. Voltando à natureza espetacular do país, é bom reconhecer que essas erupções deixaram uma marca indelével na história da Guatemala, destacando tanto a beleza quanto o perigo de seus vulcões. O vulcão de Fuego, com sua impressionante atividade, é um dos vulcões mais fotografados e visitados, atraindo turistas e cientistas interessados em estudar seu comportamento. Além disso, a lava e as cinzas que ele emite enriquecem os solos ao redor, contribuindo para a fertilidade da região, o que, por sua vez, favorece a agricultura. O fascínio desses vulcões não está apenas em sua força destrutiva, mas também em sua capacidade de transformar o ambiente. Cada erupção deixa um rastro de cinzas que pode ser tanto devastador quanto revitalizante, tornando a Guatemala um laboratório natural para a compreensão dos efeitos do vulcanismo. Assim, a Terra dos Vulcões não só oferece paisagens de tirar o fôlego, mas também conta uma história rica e complexa da interação entre a natureza e a humanidade. É por razões como essas que a Guatemala se tornou, nas últimas décadas, um destino fascinante para exploradores e amantes de aventuras que buscam não apenas desfrutar de sua beleza cênica, mas também entender a força da natureza que moldou essa incrível nação. Considerando a maneira como a natureza selvagem do país molda seu ambiente, é importante que você descubra um dos lagos mais preciosos e famosos do planeta. O Lago Atitlán é um corpo de água espetacular localizado nas terras altas da Guatemala, cercado por vulcões impressionantes que lhe conferem uma paisagem quase onírica. Sua formação remonta a milhares de anos, quando a atividade vulcânica na região deu origem a uma grande caldeira. Acredita-se que o lago tenha se formado após uma série de erupções vulcânicas que criaram uma enorme cratera, posteriormente inundada pela água da chuva e pelos rios ao redor. Essa geologia vulcânica não só proporciona uma beleza cênica incomparável, mas também contribui para a riqueza de sua biodiversidade, criando um ecossistema único que abriga diversas espécies de flora e fauna. Com uma profundidade de mais de 340 metros, o Lago Atitlán não impressiona apenas por sua beleza natural, mas também por seu apelo cultural e recreativo. Em seu entorno, há várias aldeias indígenas, cada uma com seu próprio idioma e tradições, o que enriquece ainda mais a experiência do visitante. Essa é outra realidade que poucos conhecem sobre a Guatemala, pois é um dos países com a maior presença indígena em toda a América Latina, apesar de seu pequeno tamanho, o que se traduz em uma rica diversidade étnica, cultural e linguística. A população guatemalteca é composta por diferentes grupos, incluindo pessoas de ascendência maia, garífuna, xinca e ladina, comumente conhecidos como mestiços. Essa herança indígena é palpável em todos os cantos do país, desde suas tradições e festividades até suas roupas coloridas e costumes ancestrais. A influência desses povos indígenas é tão significativa que se reflete em outra característica fascinante da Guatemala: sua impressionante diversidade linguística,
que inclui mais de 25 idiomas oficiais. Essa coexistência de vários idiomas reflete a complexidade social e cultural da Guatemala, tornando esse pequeno país um verdadeiro mosaico de culturas e uma joia no coração da América Central. Pensando em suas cidades e no presente, é bom que você conheça um dos lugares mais incríveis da Guatemala, conhecido como o Mercado de Xixicastenango. Esse mercado acontece na cidade de Xixicastenango, criando um centro comercial vibrante e movimentado que se destaca como um dos maiores e mais coloridos da América Central. Realizado às quintas-feiras e aos domingos, esse mercado atrai visitantes de todo o mundo, que se surpreendem com a diversidade de produtos oferecidos. Aqui, os compradores podem encontrar uma variedade impressionante de artesanato indígena feito à mão, como tecidos coloridos, cerâmicas, joias e esculturas em madeira. A atmosfera do mercado está impregnada da rica cultura maia, onde as cores vivas dos produtos se combinam com a agitação das interações entre vendedores e compradores, criando uma experiência sensorial única. Além de ser um centro de comércio, o mercado de Xixicastenango é um local onde são realizados rituais indígenas, refletindo as profundas tradições espirituais da comunidade local. Os visitantes podem observar os maias fazendo oferendas à terra e aos seus ancestrais, usando flores, velas e outros elementos simbólicos em cerimônias que perduram ao longo dos séculos. Antes de nos aprofundarmos nas maravilhas desse belo país, é importante que você saiba como chegar a Guatemala e qual é o custo de vida aqui. Você pode se surpreender ao saber que a Guatemala é um dos destinos mais baratos e acessíveis das Américas, o que a torna a escolha ideal para aventureiros e mochileiros que desejam explorar sua rica cultura e paisagens de tirar o fôlego. Chegar a Guatemala é relativamente fácil, pois o país tem vários pontos de acesso a partir de outros países da América Central e da América do Norte. A cidade da Guatemala abriga o Aeroporto Internacional La Aurora, que oferece voos diretos de muitas cidades americanas e europeias. Dependendo do seu país de origem, você pode precisar de um visto para entrar. Entretanto, muitos países da América do Sul, América Central e a maioria dos países europeus podem entrar na Guatemala apenas com um passaporte válido. Em geral, o custo de vida na Guatemala é bastante baixo, o que a torna um dos destinos mais baratos das Américas. Por exemplo, uma xícara de café pode custar menos de $1 americano, enquanto uma noite em um hotel econômico varia de 10 a 20 dólares. A cidade da Guatemala, a capital do país, é o principal ponto de entrada para o país, onde os viajantes podem desfrutar de uma mistura de modernidade e cultura local. Com uma população de mais de 3 milhões de habitantes, é o centro político, econômico e cultural da nação. Sua vida urbana vibrante se reflete na arquitetura moderna, nos shopping centers e na mistura de tradições que coexistem em seu ambiente. Um de seus locais mais emblemáticos é a Plaza de la Constitución, que abriga o Palácio Nacional e a Catedral Metropolitana, dois exemplos representativos da rica história e do legado cultural do país. Apesar de sua importância, Antigua Guatemala é provavelmente a cidade mais visitada e famosa da Guatemala. Essa bela cidade colonial, patrimônio mundial da Unesco, é famosa por suas ruas de paralelepípedos, casas coloridas e majestosos edifícios coloniais. Fundada em 1543, Antigua foi a capital do Reino da Guatemala, até que um terremoto em 1776 forçou a mudança da capital para a atual cidade da Guatemala. Hoje, os visitantes são cativados pela impressionante arquitetura barroca e pelos vestígios de seu passado colonial. Uma das maiores atrações de Antigua é sua vibrante atmosfera cultural, onde várias festividades são realizadas ao longo do ano, como a Semana Santa, mundialmente conhecida por seus elaborados tapetes de serragem e procissões que serpenteiam pelas ruas. Antigua também se tornou um importante centro de aprendizado de espanhol e da cultura maia, atraindo estudantes e turistas de todo o mundo. Suas inúmeras escolas de espanhol, combinadas com a hospitalidade de seus habitantes, fazem dessa cidade um destino imperdível no coração da Guatemala.
Com sua mistura única de história, cultura e beleza natural, Antigua Guatemala continua a fascinar e encantar os visitantes. Para finalizar o vídeo, é importante que você conheça uma das festividades mais coloridas e marcantes da Guatemala: a tradição da pipa. Essa celebração ocorre durante o Dia dos Mortos, uma ocasião em que as comunidades se reúnem para homenagear seus entes queridos falecidos. Em cidades como Sumpango e Zunil, os habitantes fazem pipas coloridas impressionantes que podem atingir tamanhos gigantescos, transformando o céu em um espetáculo vibrante de formas e tons. A construção dessas pipas é uma arte que envolve toda a comunidade. Os artesãos usam papel de cores vivas e técnicas tradicionais para criar desenhos que representam elementos da cultura indígena e símbolos católicos. O empinar das pipas é considerado um meio de os espíritos dos falecidos se comunicarem com seus parentes, e as cores e formas de cada pipa têm um significado especial, desde representações da natureza até símbolos de vida e morte. Durante a celebração, os visitantes podem apreciar música, dança e a deliciosa culinária local, tornando a experiência um festival cultural enriquecedor. As pipas são levantadas em uma atmosfera festiva, lembrando-nos de que, embora os falecidos possam ter partido, seu legado e sua memória continuam vivos na tradição e no coração da comunidade. Esse feriado não é apenas um tributo aos falecidos, mas também uma celebração da vida, da cultura e do espírito coletivo na Guatemala. Do mundo sem censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir a Guatemala, uma das joias mais remotas e pouco conhecidas do planeta, e que tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós. Se sim, não hesite em deixar uma curtida e um comentário, pois é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, toda semana, conteúdos interessantes como esses. Ou como este vídeo que você pode assistir agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele, você vai gostar.